Fala, turma! Mais um episódio aqui de Mudando Ponteiro, agora diretamente aqui da Serra Gaúcha. Um episódio comigo aqui, Wesley Reis, sou host aqui do podcast, onde eu recebo sempre um convidado que fez a diferença, que faz a diferença, que está liderando projetos, liderando o mercado, mudando o ponteiro por onde passa. E hoje eu tenho uma grata surpresa aqui, né? Um amigo que eu construí aqui no Sul, que a gente está fazendo uma parceria. E eu admiro muito a forma de liderar, a forma de estar ali no front, de fazer acontecer. A gente vai falar sobre várias coisas de inovação, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de gestão, vamos falar sobre a enchente que a gente teve aqui no Sul, né? Essa crise que a gente viveu aí nos últimos meses. Enfim, estou recebendo hoje Maurício. Maurício, beleza. Do Laçador. Satisfação total. Valeu, Maurício. Muito bom falar contigo. E a gente vai falar agora dos bastidores. Queria, primeiramente, para começar, Maurício, se apresente. Quem é o Maurício? De onde o Maurício veio? Pode pular lá, se quiser puxar lá da escola. O Maurício sempre foi esse cara empreendedor, ele foi empreendedor a vida inteira, ele foi lá da CLT. Antes disso, o que o Maurício fez? Bora lá. Se apresenta para a turma aí. Quem é o Maurício? Show. Obrigado, Wesley, pelo convite. O Wesley é um cara que respeito e admiro muito aí, então acho que trocar essa ideia vai ser bacana. Cara, o Maurício é um guri canoense, nascido e criado em Canoas, filho de um militar e de uma bancária. E o Maurício não queria ser empreendedor, o Maurício não tinha nem noção de que ia chegar até aqui, estar falando contigo, não tinha essa visão. Eu comecei a minha trajetória profissional com 16 anos, né? Então, antes disso, o que é o meu background? O que eu vivi, né? Eu vivi com a minha mãe, meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Eu tenho uma irmã que faleceu quando eu tinha 16 anos, né? Logo que eu tinha começado a trabalhar. A minha irmã, ela é uma menina que nasceu com uma síndrome rara e que tem 82 casos catalogados no mundo até então. E eu tenho o exemplo da minha mãe a vida inteira, né? A minha mãe é uma guerreira que... meus pais, no geral, mas a minha mãe que encabeçou todo esse processo, né? Desde que ela teve o diagnóstico da minha irmã quando ela estava para nascer e conduziu todo esse processo ao longo da vida da minha irmã. E eu sempre tive esse exemplo em casa da minha mãe com todas as dificuldades, assim... só para te ter uma ideia, minha mãe é o primeiro diploma da minha família e eu sou o segundo. Oh. E a minha mãe nunca deixou a vida profissional dela cair. Ela sempre teve destaque no banco, sempre teve... ela trabalhou no Nacional, depois no Unibanco, depois no Itaú. E ela sempre teve destaque. E com toda essa situação familiar da minha irmã, depois uma separação com meu pai. E eu sempre tive esse exemplo assim, em casa de alguém que trabalha, que persiste, que insiste, que tem resiliência. E quando eu comecei minha trajetória profissional, eu já comecei com esse exemplo, né? Então, com a minha mãe, com toda essa luta, com toda essa trajetória, com toda essa situação, assim, nunca desistiu. Então, eu que estou começando naquele momento, assim, com 16 anos, eu não tinha por que não persistir, né? Então, essa é a base do que constitui o Maurício, né? Eu sou casado, muito bem casado com a Caroline. Eu conheço eu tô com a Carol há 11 anos. Pode mandar um abraço, um beijo pra ela. Mandar um beijo pra ela. Dizer que eu amo muito ela. Meu filho Bernardo, que tem 3 anos, nosso filho, né? Que também é o amor da minha vida. Então, eu realmente faço tudo por eles. E esse é o Maurício Família, assim. Essa é a minha base, né? Que eu trago sempre. Muito bom. Maurício, 16 anos você falou que começa a sua trajetória, tendo a referência ali, tendo a base, talvez uma grande referência de resiliência ali da sua mãe. E você começa por onde? Onde que você foi? Você foi para qual área? Qual foi seu caminho? Eu vou trabalhar com marketing, o que é na prática? Cara, eu me inscrevi num curso de relações públicas, eu não sabia o que fazia, não tinha a mínima noção do que era o curso. Li aqueles resumos que tinham, assim, fiz um teste vocacional, e aí no teste a pessoa lá me indicou que eu deveria fazer direito, aí eu não queria ser advogado, e fui fazer fui fazer relações públicas, né? Eu comecei a trabalhar numa importadora com 16 anos, eu comecei como office boy, então, o começo foi da forma mais simples possível, então eu só queria trabalhar. A minha mãe tinha muito essa questão do trabalho, né? Então, eu me formei no ensino médio com 15 para 16 anos, eu comecei antes na escola, e eu fui trabalhar na primeira oportunidade que apareceu, que foi nessa importadora, né?
E aí, com 2 meses da importadora, office boy mesmo, pasta embaixo do braço, eu levava movimento para banco, buscava correspondência, andava de ônibus, né? Porque eu não tinha nem idade para andar de carro, de moto, então eu andava de ônibus lá na Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, na região do Maitá. E aí, com 2 meses, apareceu uma vaga no marketing. Eu estava fazendo o curso de comunicação social, habilitação em relações públicas. E aí, eu me habilitei para a vaga e consegui ir para assistente de marketing. E aí eu comecei a ajudar essa importadora, ela fazia catálogo, planta artificial, flores, decoração no geral, e eu ajudava a diagramar a revista, enfim, fazer esse trabalho mesmo de catalogar, assim, não era um trabalho de marketing, de penso, era um trabalho mais operacional, assim, dentro do marketing, né? E aí, mas lá eu tive muitas oportunidades, assim, agradeço já de antemão a Fernanda, que foi a minha primeira chefe lá na Decorville, que era a empresa. A Fernanda é uma líder que eu tive, assim, que me ajudou muito, me apoiava muito, me estimulava, porque eu, com 16 anos, era uma criança, né? E entrei lá e eu queria trabalhar e que queria fazer as coisas, então eu sempre agradeço muito ela, assim, pela oportunidade, por acreditar, né? Porque não é todo mundo que vai acreditar em alguém com essa idade para trabalhar. E aí essa empresa, ela fazia feiras em São Paulo, feiras de decoração. E eles levavam muita gente para ajudar na feira. Eles levavam uma equipe muito grande para fazer parte de montagem, desmontagem, de stand e tudo. E essas pessoas eventualmente ficavam para atender pedidos. Porque não tinha, sei lá, tinha 8 vendedores e necessitava de ter 40. Então eles meio que pegavam todo mundo que tinha ali alguma condição e botavam para vender. E aí a minha mãe, nessa coisa de trabalhar, me emancipou para eu poder viajar junto com a empresa para São Paulo. E eu lembro que foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, né? Tava apavorado. Não queria falar para ninguém que nunca tinha andado de avião, morrendo de vergonha e tudo mais. E eu lembro que a minha mãe no aeroporto disse, tu é meu filho, e se tu é meu filho, tu vai ter que ir lá e tu vai ter que vender, e vai lá e faz. E tem que fazer. E eu fui lá para São Paulo, ajudei na questão da desmontagem, que era de fato a função que eu tinha para fazer, e meio que aconteceu, assim, eu fui, acho que eu tive desempenho, assim, foi 5º ou 6º lugar nas vendas, de 40 vendedores. Olha só. Com 16 anos, atendendo, tipo, fazendo pedido de valores grandes, assim, pra época, e sem traquejo nenhum, sem nada, assim. E aí, nas próximas feiras, que tinham muitas feiras ao longo do ano, eles foram Eu sempre ia e ficava o tempo inteiro vendendo. E até que teve uma oportunidade uma vez que daí me levaram pro comercial. Olha só. E aí você já fez a transição do marketing pro comercial. Entrou comercial. pelo marketing e foi pro comercial. E aí eu lembro que na época eu tinha, não sei se era petulância ou o que era, que tinha um setor de televendas e eu não queria fazer parte do televendas, eu queria fazer parte das contas especiais. E aí eu disse que eu ia pro comercial, mas só se fosse para atender as grandes contas. E aí eu não sei por qual motivo que eles fizeram, eles toparam. Eu disse, não, beleza. E aí lá foi uma escola muito grande para mim, assim, né? Foi uma escola impressionante. Eu atendi a Zafari, Tokstok, Leroy Merlin, atendi essas grandes empresas, assim, fazendo pedidos para elas e aí tive minha trajetória de 3 anos lá dentro da Decorville. 3 anos. Assim que eu comecei. Boa. 16 a 19, trabalhou Decorville e depois disso, né? Depois, vamos lá, você teve um pezinho ali no marketing, no comercial. Depois disso, como que... Daí já foi empreender? Não. Aí eu me apaixonei. Olha só. Pela Carol. E eu conheci a Carol, que são coisas que mudam um ponteiro da nossa vida, né? Eu conheci a Carol no ônibus que levava a gente pra faculdade. Dentro do ônibus. Ela da mesma faculdade, mas não a mesma turma. Ela fazia mesmo pedagogia. Pedagogia. E aí a gente acabou se conhecendo dentro do ônibus. Trocou uma ideia, conversou, depois avançou, a gente começou a namorar. Depois avançou, é ótimo. Não, foi a história é a história de filme, assim, porque a gente se conheceu dentro do ônibus, né? Tipo, qual que é a chance de acontecer isso, né? E realmente era pra ser, assim. E eu lembro que eu na Decorville e nessa empresa, nessa importadora, eu era muito feliz, porque eu era jovem e tava tendo muitas oportunidades. Mas quando a gente gosta de alguém, quando a gente se apaixona, assim, a gente quer mais, né? Desperta aquilo na gente, assim, de querer mais, de querer proporcionar mais. E eu queria muito comprar um carro.
Queria muito, muito, muito comprar um carro e ainda não estava no momento, não tinha financeiramente a condição de comprar um carro, né? Por mais que eu estava tendo um bom desempenho, ainda não tinha chegado a minha hora de ganhar um dinheiro para poder fazer isso. E aí, cara, eu não me desesperei, mas basicamente foi isso, assim, eu queria de toda forma ir para um lugar que eu ganhasse mais. De todo custo. Eu realmente executei um trabalho para me poder arrumar um trabalho. Eu listei as empresas que eu queria trabalhar, eu mandava currículo todo dia, o dia inteiro. Eu realmente me dediquei para poder conseguir uma oportunidade profissional que me proporcionasse isso. E até que eu cheguei no Laçador. Cheguei no Laçador como executivo comercial, conversei com o Wagner, que é meu sócio hoje, que é o fundador da empresa. E eu só queria saber quanto que ganhava batendo a meta. Eu não me interessava fixo, não me interessava nenhum outro tipo, porque eu acreditava muito em mim e acreditava. Eu só queria achar uma empresa que eu acreditasse e uma remuneração variável. Boa. Esse era o meu Isso objetivo. foi que ano? Isso foi em 2013. 2013. Fevereiro de 2013. E aí eu me tornei executivo comercial do Laçador. Esse foi o início da minha trajetória. E aí você já saiu dessa empresa, já fez a transição pro Laçador. Pro Laçador. E aí no Laçador entrei com, assim, faca nos dentes era pouco, assim, eu entrei com muita fome, muita vontade de fazer acontecer, assim, realmente com gana de poder alcançar o que eu gostaria, assim. Aí comprei o tal do carro, né? Consegui comprar Atingiu o objetivo? Não, atingiu o objetivo no segundo mês. Eu tava realmente com muita vontade de fazer acontecer. Não dá pra ficar. Como é que é? Não dá pra andar de ônibus mais. Conheceu no ônibus, Não, mas. Eu tinha um carro que não era meu, né? Era da minha mãe. A gente tinha um Celta que a gente dividia, eu e ela, né? E aí eu comprei um Fox vermelho. Eu lembro do meu Fox 2 portas vermelho. Então essa foi o início, assim, da minha trajetória já dentro do Laçador daí. Boa, vamos pensar assim, ou seja, você entrou como executivo, hoje você é CEO do Laçador. Então, ou seja, você não começou como CEO. Não comecei. Aí, como que foi essa trajetória, esse crescimento? Porque tem um período que você, da sua carreira, que você sai do Laçador e depois você retorna ao Laçador. Aprofunda nessa, vamos falar assim, depois do Laçador, atingiu o objetivo, estava batendo meta, ganhando dinheiro, comprou o carro para sair com a patroa, e aí? E aí eu comecei a me desenvolver dentro do Laçador. Aí teve uma questão lá que a empresa, que os sócios, que inclusive o fundador que me contratou, eles foram fazer uma viagem pelo mundo, um mochilão mesmo. E aí eu virei gerente, depois de 8 meses, gerente comercial da empresa, e me desenvolvi ali. Aí a empresa passou por algumas dificuldades de mercado, aquela época da Dilma, assim, tava um momento assim do mercado mais complexo, da própria empresa também. O fundador, o Wagner, ele volta para a empresa e ele assume como CEO, e aí ele CEO, eu gerente comercial e a gente tocando ficha, assim. Até que tem um momento que é outra mudança de ponteiro, digamos assim, que ele decide sair da empresa. Ele, enfim, tem uma questão dele, ele decide sair, ele quer fazer uma incursão rockstar, assim, novos ares, outras... Pivotar a vida dele. Pivotar a vida dele total. E eu lembro bem desse dia, assim, porque eu sou sócio dele até hoje, eu acredito muito nele, confiava muito nele, respeitava muito, respeito muito como profissional, assim, como um exemplo mesmo pra mim. E eu disse, não, eu vou com esse cara. Eu vou atrás desse cara. E aí eu peguei e fui... Eles me chamaram pra me comunicar isso, eu fiquei ali, esperei todo mundo ali, tchau, tchau e tal, de noite, era 10 horas da noite no dia. Eu chamei ele num canto e disse, cara, olha só quero deixar claro, não sei o que tu vai fazer da tua vida, mas eu quero ir junto contigo. E ele ficou com aquilo marcado, a gente tinha uma reunião aqui em Gramado com um parceiro, eu vim junto com ele, né? Resumo da história, ele não conseguiu fazer o ano sabático que ele queria até tirar um tempo, umas férias, a gente já emendou um trabalho aqui dentro do Snowland, a gente implementou os canais digitais aqui do Snow. Como Laçador? Não, como uma empresa à parte, que se chamava Texas B2B. Eu saí do Laçador, ele saiu do Laçador, e a gente ficou durante um ano trabalhando aqui pro Snowland, na parte comercial. Como terceirizado. Como terceirizado. A gente trabalhava aqui pro Snow, então foi um trabalho bem bacana, a gente morou aqui um tempo, morou aqui em Canela, morava eu, o Castor, que hoje é meu sócio, o Wagner com a esposa grávida.
Então, nós 4 num apartamento. Era bem... Mas era uma rotina bacana, a gente gostava bastante, se envolvia bastante, era bastante aprendizado. E aí que é o momento que eu começo E aí depois desse período, que é o período que de fato eu me torno sócio da empresa, né? Que depois de um ano o laçador não estava tão legal, assim, não estava tão bem. A gente aqui em Gramado também já tinha feito o nosso projeto, já tinha executado a nossa missão. A gente estava a fim de voltar para Porto Alegre. E aí surgiu a oportunidade de assumir o laçador, de comprar... Quando vocês estavam fazendo esse projeto dessa empresa terceirizada no Snow, o laçador continuava. Continuou outra equipe andando. tocando. Outra equipe tudo tocando, normal. tudo normal, tudo certo. O Wagner como sócio, você saiu. Vai como sócio e eu saí, eu fora da empresa, né? Certo. Fiz uma transição ali pro Dario, que hoje é meu sócio, e toquei a nossa vida aqui. Executamos o nosso projeto aqui. Aí, quando surgiu a oportunidade de comprar a parte dos antigos sócios, aí eu me tornei sócio da empresa. Entendi. E aí eu entrei junto com o Wagner, o Castor, entramos primeiramente, depois o Dario e o Felipe. E aí, assim, que nós nos tornamos sócios do Laçador, que foi em 2016. Novembro de 2016 que a gente virou... Novembro de 16. Que eu viro sócio do Laçador. Novembro de 16. E quem que tava liderando? O Wagner. O Wagner. O Wagner seguia liderando. Seguia liderando. Aí ele que fez a aquisição junto com a gente e ele que ficou tocando. E aí depois disso a gente teve um momento assim que foi chave, que foi ali de novembro de 16, a empresa realmente não estava numa situação muito bacana, de vendas mesmo, né? O mercado muito complicado, muito adverso, a gente tentando se reinventar de toda forma. A gente conseguiu alavancar bastante assim o negócio, conseguiu fazer a coisa evoluir assim do caminho que a gente gostaria. E ali em junho de 17 a gente fez uma parceria com um fundo chileno. A gente fez uma parceria com um fundo chileno que era proprietário também de outras marcas aqui, de empresas de tecnologia aqui no Brasil. E aí nessa missão, aí, nessa troca de gestão e de tudo mais, que eu assumi o Laçador em dezembro de 17. Dezembro E daí 17. o Wagner foi para São Paulo junto com o Castor, eu fiquei aqui e aí eu assumo o Laçador em dezembro de 2017. Em dezembro de 17 você passa a ser CEO do Laçador. E tô desde então nessa então já tá para 7 anos. Para 7 anos, eu sou o CEO que tô há mais tempo já dentro da empresa. O Laçador tá com quanto tempo de O mercado? Laçador vai fazer 11 anos, né? 11 anos. 11 anos. Boa, 12 anos. vamos explorar essas pautas assim. Uhum. Como que você define hoje, para quem não conhece, para quem tá me ouvindo pela primeira vez, povo de Goiânia, não sei quem tá assistindo a gente, mas temos muita gente assistindo. Inclusive, vou deixar aqui na vinheta, ó, inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas, para que a gente consiga levar esse conteúdo de quem faz, da história de negócio, a trajetória de líderes, de quem de fato está tocando o dia a dia das empresas, que eu falo muito, Maurício, assim, um dos meus objetivos com o podcast é trazer quem está nos bastidores, fazendo, tocando, empreendendo, tomando risco, tomando as dores, porque muita gente palco, muito conteúdo, muito vídeo, falando sobre isso, eu aqui e falo assim, pô, mas peraí, esse cara não toca isso não, ele não sabe, ele tá ali, ele tá mais ou menos superficialmente nos assuntos, nas pautas, mas ele não tá ali liderando um time, liderando uma empresa, comandando, estruturando o negócio, ou mudando o ponteiro do negócio, né? Porque tem, igual, pô, você mudou, e a gente vai falar sobre isso, depois de 2017, quais foram as mudanças de ponteiro do Laçador, né? Você fala, pô, tava um cenário, teve crise, Dilma, crise econômica e tudo mais, mas o que era o Laçador antes e o que é o Laçador hoje, teve vários trade-offs, várias viradas de chave, mudança de ponteiro ali porque hoje, como que você define? Primeiro, como você define hoje o Laçador, né? Para quem talvez, quem não conhece, quem não é do Sul, o Laçador hoje é uma das maiores plataformas, vamos falar, agora você vai ver um cliente falando de você, uma das maiores plataformas, mas que um mercado que teve um boom ali, não sei se 2010, 2012, qualquer, de compras coletivas, vamos falar assim, cupons de descontos. E aí esse mercado meio que, entre aspas, sumiu. E hoje talvez uma grande OTA, uma grande plataforma, uma grande marketplace, não sei qual que é a melhor conceito. Como que você define o Laçador? A gente define o Laçador como uma OTA hoje. OTA. Uma OTA, porque não é só a questão do desconto, né? Então é a questão de todo o benefício e de todo o suporte que a gente dá para os nossos clientes, né? Então não é só a questão do preço, né? A gente é muito focado na questão do
do suporte, da retaguarda. Depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa questão das enchentes, da pandemia também, do cuidado e do carinho que a gente tem com os nossos clientes, né? Então não é simplesmente uma questão de... Não é só o desconto, né? É o desconto e o parceiro ali, no caso, o que presta o serviço e acabou. Não, a gente faz todo um trabalho de curadoria e de cuidado mesmo para poder entregar para os nossos clientes uma Ser um experiência. parceiro estratégico no negócio do cliente, né? Exatamente. E o cliente que compra da gente, o cliente final, que ele tenha tranquilidade de que a moderação é feita por nós. Então ele compra do laçador, a responsabilidade também é do laçador. E a gente está junto ali para poder fazer com que o cliente tenha a experiência e de fato que ele comprou. Depois de explicado, apresentado o que é o laçador, Maurício, quais são os momentos de virada, nessa mudança de ponteiro, da sua gestão desde dezembro de 17 para agora? A gente passou por governos, né? Imagina, de 2017 para cá, você passa por Temer, Bolsonaro, agora Lula. Todo Então mundo. mudou muito, várias crises. E aí você tem cenário macroeconômico, você tem crises locais, né? Depois a gente trazendo agora, porque a gente estamos passando, na verdade, agora aqui do Sul, que daí a gente vai entrar na pauta da enchente. Quais são esses momentos que você, na hora que você for colocar no papel, fazer uma linha do tempo, fala assim, nossa, esse momento aqui a gente conseguiu escalar o negócio, foi em pessoas, foi em tecnologia, foi em plataforma, foi em marketing. Quais são os momentos que você pensa, que você puxa assim na memória, se eu tivesse que escrever agora um roteiro da história do laçador, de 17 para cá, quais são os principais que você lembra, assim, Cara, eu te acho marcaram? acho que assim, a resposta que eu vou dar talvez não seja a resposta mais óbvia, mas é o que eu acredito e o que a gente acredita no laçador, né? Não tem um momento específico. Boa. Não tem o dia, o dia de hora H. Tem os dias, os momentos marcantes das nossas vidas, né? Que aí é o dia que eu conheci a Carol no ônibus, é o dia que eu chamei o meu sócio para dizer que eu ia acompanhar ele. Isso são momentos de inflexão. Mas depois que eu assumi o laçador, uma das coisas que eu mais me preocupei era em encurtar o escopo. Então, não é uma crítica, mas é uma observação em relação à forma com que às vezes se fazia antes, era de fazer muitas ideias, um dia eu estava buscando uma forma de traduzir o que eu vou falar agora, e um dia eu estava vendo uma palestra lá no Instituto Caldeira, do diretor de marketing do Grêmio, e ele comentou um negócio que exatamente traduziu o que a gente pensa lá. Enfim, ele estava comentando sobre questão de ideias, de quanto que vale uma ideia, e ele disse assim, gente, ideias eu tenho muitas. Ideias eu tenho uma lista infinita de ideias para o Grêmio aqui, para a gente fazer o marketing do Grêmio ser o Real Madrid. O que eu preciso é de executores. Boa. E isso para mim, quando eu e o meu sócio Castor que estava do meu lado ali, quando a gente ouviu isso, a gente disse assim, cara, é isso que a gente fez a nossa vida inteira e é isso que a gente faz. E eu acho que é um diferencial da gente. A gente executa. Então, assim, quando eu assumi, eu lembro claramente, assim, que eu pensava assim, eu tenho que encurtar o escopo e tenho que começar a fazer o que tem que ser feito e fazer o que é necessário para o negócio. Boa. Depois eu vou, né, aquela coisa, faço um arroz e feijão, depois eu vou temperando o feijão e aí vou adicionando uma coisinha ou outra. Mas, basicamente é isso. Então, assim, eu não consigo te dizer, assim, um momento. Para mim é muito óbvio que tem que ser executado o que tem que ser executado. Perfeito. Não, excelente, Maurício. Porque assim, eu fiz justamente a pergunta nessa provocação, porque quando eu idealizei esse podcast é de fato de trazer fazedores, pessoas que tiram a coisa do papel aqui, porque a pessoa, eu tinha uma ideia, tinha um projeto, a gente tava até falando isso no almoço, né? As pessoas, não, porque eu tô com a ideia de fazer assim, quantos tiraram do papel, né? Assim, pô, ideia não tem valor nenhum. No final do dia ele falou que ideia não tem valor nenhum, né? Exatamente. Que eu vejo muitas vezes as pessoas presas à ideia. Não, mas minha ideia é muito boa, porque essa ideia é minha. Não, quem fez isso aqui primeiro? Eu falei, cara, quantas ideias são do zero? Assim, pô, o conceito de ideia, quando a gente for da ideação, né, quando a gente for formatar ali,
pô, aquilo é um acúmulo de referências que você tem da vida, né? De viagens que você viu, de negócio, de experiência que você teve. Você começa a construir uma narrativa. Pô, será que tem mercado? Será que eu valido isso? Mas quantos que tiram do papel, né? Quantos falam assim, esse aqui é o plano de negócio. Esse aqui é o plano. Pô, então quando você assume, você fala assim, eu quero fazer, vamos falar assim, fazer o que precisa ser feito, fazer o arroz com feijão bem feito, tá próximo, encurtar o escopo. Por quê? Porque muitas vezes essas ideias, elas surgem, na verdade, como distrações de te tirar do foco. Exatamente. Né? Te tirar do eixo. Ah, não, mas se a gente fizesse isso? Falo assim, não, vamos focar nisso aqui. Negócio, eu tenho indicadores, tenho os KPIs que tá mostrando que a gente tá crescendo. Não vamos inventar a roda, não vamos atuar em outro mercado, ou, sei lá, atingir ou mudar o escopo, ou abrir mais o leque. Pô, talvez você é mais focado em performance. Não, vamos criar linha de conteúdo, vamos criar blog, vamos criar conteúdo, vamos... Fala assim, não, calma, a gente... Muitas vezes quem tenta fazer tudo não faz nada, né? Perfeito. E a gente tem muito essa questão do compromisso com a entrega, né? Acho que a gente tem uma relação já de um tempinho já e eu acho que pro mercado, eu acho que é claro, assim, como o laçador é comprometido com o resultado. Sim. E eu sempre digo pra equipe, assim, que é o mais importante, quem vai falar por nós são os nossos números e é o resultado que a gente agrega pros nossos parceiros. Boa. E é a economia que a gente gera para os nossos clientes, ou é o trabalho que a gente ajuda os nossos influenciadores a desenvolver, do que às vezes a gente pode até perder uma oportunidade ou outra por não se mostrar tanto, ou por não aparecer, mas no fim a gente se sente mais confortável de estar atrelado a resultado e não a palavras e... E é tão interessante isso, que daí conecta com outra pergunta que eu vou fazer para você, a parte... Quando eu penso nesse foco, nesse, né, pô, foco é você saber falar não para um monte de coisa e não falar, cara, isso aqui é distração, isso aqui vai me tirar do eixo. Eu vejo muito isso, eu trabalho muito isso nas reuniões, e se a gente fizesse tal coisa? E se a gente fizesse tal coisa? Eu falei, isso tudo é distração. Isso aqui tudo é perfumaria. Eu falo, isso aqui é perfumaria. Vamos fazer arroz com feijão bem feito, vamos cuidar aqui do cliente, vamos atender o cliente, vamos... Por quê? Porque a tendência, muitas vezes, é você se apegar nessas distrações. E essas distrações não mudam o ponteiro. Né? Muitas vezes você vai estar enxugando gelo, vai estar dedicando horas de tempo, energia e dinheiro em uma atividade que ela não vai te agregar, que lá é muito mais um desejo pessoal de alguém, que alguém teve uma ideia. Mas é a minha ideia. Falei assim, mas é o seu negócio ou é a ideia? Exatamente. Falei assim, não, é um negócio, galera. Não tem dono da ideia aqui, é um negócio. Vamos olhar para o negócio, o que é melhor para o negócio. Porque o melhor para o negócio é o que de fato vai mudar o ponteiro. Porque se esquivar, ou eliminar, ou criar uma blindagem dessas distrações, eu acho que é uma das coisas que mais muda o ponteiro do negócio. Porque o cara talvez tá vindo bem com o restaurante e fala assim, se eu fizesse agora um restaurante temático, se eu tô indo bem com tal coisa, será que eu vou inventar um show? Ou vou montar agora um parque, ou vou montar agora um hotel. Você fala, você tá vindo bem aqui, cara. Talvez se eu tivesse mais foco aqui, você vai escalar, você vai aumentar, melhora o serviço, melhora a margem, melhora o ticket médio. Que eu acho que é muito isso. E quando eu fiz esse paralelo perguntando o que era, você respondeu como OTA, aí talvez traz mais clareza, porque se eu fosse pegar lá nos primórdios, sei lá, Groupon, N players que existiram, né, modelos de mercado, de negócio, você falava assim, são modelos que hoje praticamente não existem, né, sumiram, não existem mais. E no final do dia, eu olhando hoje como um parceiro de negócio do laçador, que a gente está ali no dia a dia trabalhando, o laçador, assim talvez como outras empresas, mas trazendo o exemplo do laçador, é aquela tese que você investe mais no jockey, mais no piloto do que no carro, do que no cavalo, né? Porque fala assim, é muito mais nas pessoas de quem está tocando o laçador, as pessoas que estão por trás do laçador, o compromisso deles com o resultado, com a entrega. E porque, vou dar um exemplo, a gente tem a parceria há alguns meses, desde o início praticamente do projeto, e a gente todo dia, a gente melhora, a gente pivota, a gente testa, a gente valida, e aí a gente vai falando assim, esse negócio tá acontecendo, né? A gente não tá naquela conversa de boteco ali, vamos fazer tal coisa, e se a gente fizer... Não, a gente já fez dezenas de testes,
num intervalo aí de 6 meses ou mais. Executa todo dia. Todo dia tem um teste, ó, testamos isso, testando aquilo, testamos uma entrega assim, testamos esse valor, testamos isso. E a gente fala, cara, olha o poder dessa execução. Que é o que você tava falando, né? Fala, cara, a gente tá focado em executar, tirar as coisas do papel. Você acredita nisso? Cara, eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que Que esse é o maior valor hoje, o maior ativo do laçador hoje é isso. É o maior ativo, assim. Eu acho que é o nosso poder e o nosso compromisso com a execução. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito. Tem um livro que se chama Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink, que acho que é um livro também que traduz muito o que é a nossa cultura, sabe? Nós somos uma empresa que todo mundo se sente extremamente responsável por tudo. Tem uma passagem que é muito curiosa com vocês, né? Que é a Carol, que conversa com a gente ali, que no dia a dia, assim, que lida com a gente. A Carol, acho que conversou comigo por uns 2 meses sem saber que eu era o CEO do Laçador. Porque ela disse, cara, mas por que tu tá falando comigo? Eu disse, não, porque eu tenho que executar o trabalho, a gente tá na missão junto, é um projeto que eu tô encabeçando junto com o Wesley, eu pessoalmente vou tentar fazer com que isso funcione, não vou terceirizar isso para depois a gente ter que ter se é do meu interesse, eu tenho que executar. Então, isso é uma coisa que é da nossa cultura, assim, eu fico muito feliz quando alguém me fala assim, pô, Maurício, mas a tua equipe, tal pessoa, realmente, os caras querem resolver tudo do começo ao fim, porque é isso que a gente tenta passar, né? Esse livro fala muito isso, que é a questão dos Navy SEALs, dando treinamento e contando um pouco da vida deles no Iraque, e depois traduzindo isso para o mundo empresarial, né? E é isso que eu acho que falta no mercado hoje, no geral, assim. É o senso de responsabilidade, né? De assumir, matar no peito e se eu prometi ou se eu me comprometi contigo, se eu combinei contigo, eu vou executar o que eu combinei contigo. Boa. Até que a gente tem que reconversar o combinado. E é isso que eu tento sempre traduzir para a equipe, para que no dia a dia as pessoas vejam o Laçador como isso, como uma empresa que, de fato, é uma empresa que cumpre a palavra. Boa. E que se esforça, porque às vezes a gente tem coisas que são alheias à nossa vontade, né? Sim. Eu não consegui fazer alguma coisa vender, a gente fica triste, mas não necessariamente... Mas eu acho que o resultado é uma consequência das ações, né? Exato. E você vai olhar e falar assim, por exemplo, o nosso teste, as validações que a gente fez. Você fala, não, eu fiz 500, eu não fiz os 50 testes que você pediu, eu fiz 500, cara. Eu troquei botão, eu mudei o horário de envio, eu troquei de influenciador, eu mudei os valores. Realmente foi eu mudei os valores, eu fiz isso, eu coloquei isso. banner, eu mudei. Fala assim, nossa, então, ou seja, porque o resultado a gente não controla, eu falo muito isso, né? A venda, tudo, a gente não controla o resultado, mas as ações que a gente faz, a gente controla. A gente controla. O nosso esforço, as nossas ações a gente controla. A intensidade desse nosso esforço. Você fala assim, pô, eu não controlo quantas vendas eu vou fazer, mas eu controlo quantas ligações eu vou fazer, quantas prospecções que eu fiz, quantos casais eu convidei para a sala, quantos clientes que eu captei, quantas abordagens que eu fiz, quantos clientes que eu atendi, isso eu controlo. Agora, o cliente passar o cartão, fazer uma transferência, isso não está no meu controle. Fala muito mais sobre ele do que sobre... Exato. Eu vou conduzir, eu vou, né? Piada interna aqui. Vou conduzir, né, turma? Enfim, depois todo mundo que tiver Mundo Planalto aí assistindo, comenta aqui que você vê essa parte aí do conduzir o cliente. Em determinado momento alguma pessoa falou assim, não, é só conduzir o cliente, não precisa nem vender. Talvez o produto era tão bom que não precisava nem vender, era só conduzir. Mas, pegando esse gancho, você falou muito de resultado, responsabilidade, compromisso, palavra, e vamos traduzir isso, essa cultura ela é de cima para baixo, né? Uhum. Não adianta nada você ter esse discurso se na prática você não aplica, né? Aquela frase básica, clichê, mas que é real, que funciona, que não existe melhor modelo, talvez o exemplo é a melhor forma, na verdade ele é a única de ensinar, né? Pô, se o CEO da empresa tá falando ali com a minha supervisora de SDR, cobrando teste, cobrando aquilo, respondendo no grupo, pô, como é que eu não vou fazer isso? Como é que as pessoas... Pô, a importância disso aqui para todo mundo, o compromisso que a gente tá com o resultado dessa ação, com essa validação. Qual que é que mais que você tem de traços que você traria aqui para quem está assistindo, a audiência, dessa cultura, seja de rituais de gestão, de acompanhamento, como é que você trabalha isso com o time para que você mantenha... Porque vamos traduzir cultura como o jeito que a gente faz, né? Cultura não é a placa que está ali na parede... Não é o PPT, não é aquele vídeo bonitinho. Não, é o exemplo do dia a dia.
Se a cultura é o exemplo do dia a dia, e a gente entende que cultura é tudo, né? Porque é o exemplo que eu dou pro time, a mensagem que eu passo. Qual que é os principais traços na sua visão, ou principais dicas que o aprendizado que você tem desses 7 anos de gestão sua em relação à cultura, do time, dos resultados? Como que você criou e forjou essa cultura todos os dias? Cara, eu atrelo sempre, assim, principalmente o que eu gosto de fazer com os meus liderados é o one-on-one. Então, como o Laçador é uma empresa enxuta, né? É uma empresa que a gente tem um número pequeno de colaboradores, né? Não são 450, mas as pessoas que são teus liderados diretos nunca vão ser muitos, né? Tu não vai ter 30 liderados diretos, né? Então, sempre faço one-on-one, sempre gosto de trocar uma ideia, assim, a ideia formal estruturada, com ata, então a gente poder trocar uma ideia e conversar, assim, pontos da semana, melhorias, negociações, quando a parte comercial, ou a parte de desenvolvimento, ou a parte de atendimento ao cliente. Sempre gosto de acompanhar os números, e aí, a partir do momento que algum número me salta aos olhos, daí eu entro mais forte na ação. E indico também sempre que eles façam da mesma forma com as suas equipes. E aí a gente já vai ter uma comunicação bem mais fluida, né? Se eu faço com os meus liderados diretos isso e eles fazem com os seus, já a gente já consegue fazer a comunicação andar de uma forma bem clara. Basicamente é isso que eu faço no meu dia a dia, assim. Eu acompanho muito de perto os principais indicadores da empresa, então geralmente eu tô a par. E eu gosto de tem que tomar cuidado às vezes para não passar do ponto um pouco assim, mas eu realmente gosto de ficar junto com o pessoal. Então eu tenho uma característica de ir pro front, então eu gosto de se precisar, a gente conversa, reconversa, ter conversa. Então, como eu acredito que o Laçador é um negócio muito de pessoas, eu realmente não me importo de ter várias vezes, várias conversas diferentes, a mesma conversa, com a equipe, ou com parceiros, ou com cliente, realmente não tenho problema com isso. E eu acho que o diálogo sempre é a melhor saída. Então, eu tenho como característica tentar não deixar nada solto. Boa. Nenhum tipo de achismo, de suposição com a equipe. Então, eu achei, entendi, subentendi. Não. Eu gosto de... Tem como característica falar bastante, mas eu acho que é importante a gente se expressar para a pessoa entender qual que é o objetivo, qual que é a intenção, a intencionalidade do que eu tô te trazendo, para não ficar nenhum tipo de ponta solta e margem para nenhum tipo de interpretação errada. Boa. É porque é aquele conceito assim de comunicação. Comunicação não é o que você fala, é o que eu entendi, né? Exatamente. E aí, se você não traduziu, se você não foi literal, se você não talvez utilizou analogias, exemplos, e não fez um follow-up, o que ficou acordado ali, né? De acordo, eu falo muito disso. O que ficou combinado para a próxima reunião? Então você vai fazer isso, isso, isso. Revisar uma pauta, passar por aqui e falar, tá certo, tem alguma dúvida? Não, e eu, como líder, eu observo muito assim, como que as pessoas que trabalham comigo, como que eu conecto com elas. Então isso é uma coisa que eu realmente me preocupo e acho que todo líder deveria se preocupar. Quando é uma coisa que realmente te importa, que faz a diferença, se o Wesley precisa que eu fale com o Wesley de determinada forma, eu preciso conectar com o Wesley. Se o Wesley é um cara que trabalha comigo e é um cara importante pra mim, eu preciso me esforçar para que o Wesley se sinta bem naquele bate-papo. Porque às vezes a gente como líder fica naquela posição acima e a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar no altar e aí a equipe ficar se adaptando a nós, quando vê as pessoas estão fazendo uma coisa que eles querem te agradar e não agradar o negócio e os clientes. Então eu tento deixar todo mundo muito tranquilo para poder conversar comigo e me trazer assim, gente, qual é o objetivo? O que a gente precisa fazer para o cliente? E não simplesmente o que vai agradar o Maurício. O Maurício não interessa. A questão do ego do Maurício tá bem guardadinho ali, porque o negócio tem que ser preponderante nesse sentido. Excelente. Fala mais sobre isso aqui que você colocou, né? Numa frase que você trouxe aqui que eu anotei. Laçador é um negócio de pessoas. Aprofunda mais. Que mais... Como... Por quê? Por que é um laçador um negócio de pessoas e não OTA, e não cliente final? Por que... Qual que é a sua... Porque eu acho que o que a gente conseguiu desenvolver se desenvolveu através das relações com as pessoas, né? A gente... Eu me conecto contigo, eu faço um negócio contigo, tu confia em mim, tu vê que eu executo. Aí, de repente, daqui a um tempo, tu vai me abrir a oportunidade de um outro negócio, de um amigo teu,
Uma outra oportunidade que eu não tinha como objetivo inicial. Meu objetivo inicial era eu desenvolver a relação contigo. Era eu fazer o trabalho contigo. Mas aí daqui a pouco tu disse, não, mas olha só, tu vai conversar com alguém que tu tá tendo um relacionamento, que vai ser dono de um restaurante, e o cara vai dizer assim, não, cara, olha só. O pessoal do laçador ali, o pessoal trabalha bastante, eles podem te ajudar. E aí isso vai abrindo portas para nós. E assim que a gente foi se desenvolvendo. E na questão das pessoas, isso é para parceiro, mas para o cliente final eu vejo muito assim que é o compromisso com, de fato, entregar para o cliente o que ele comprou. É até simples, assim. Parece que é simples explicando, mas é óbvio. Que nem aconteceu nas enchentes agora. Boa, vai. Que eu lembro que a gente conversou no olho do furacão, né? O laçador devolveu o dinheiro para todos os clientes. Ponto. Esse foi o fim da história. E o início também, porque eu conversei contigo no dia que deu o problema. Sim. E eu disse, cara, eu vou devolver o dinheiro para todos os clientes. Eu não vou... Não... Estourou, fechou o aeroporto. E aí, Maurício, o que você me conta? É o meu termômetro. Falou assim, cara, estamos aqui de plantão. Uma turma do time perdeu as coisas, família, tudo. Buscamos as pessoas de barco. Exatamente. E estamos aqui atendendo cliente, plantão, e vamos devolver para todo mundo, vamos tratar, vamos cuidar de todos os clientes. E a gente fala assim, nossa, né? Como que... Mas fala um pouco mais em relação a isso, que eu acho que isso que é um traço da cultura, né? Cuidar das pessoas. Isso vai refletir para cuidar do cliente do final lá, na ponta. Pô, como é que meu time cuida do cliente final? Se eu tô cuidando do time, o time vai entender que vai ouvir, vai entender. Se tiver que devolver 100%, vai devolver 100% igual vocês devolveram. Na questão das enchentes, assim, a gente foi muito afetado, né? A minha família, a gente perdeu 5 casas no total. Então, o Dario, que é meu sócio, perdeu a casa dele. Os pais do Castor, que é meu outro sócio, a gente resgatou a mãe dele com água 2 metros de altura. Então, a gente mora todo mundo em Canoas, morava em Canoas, né? Porque acabei mudando para Gramado, por enquanto. Então, a gente foi muito afetado, assim, a equipe foi afetada, a gente teve funcionários que perderam tudo, mas a gente sabia que a empresa tem que seguir, a gente tem que fazer as coisas andarem. Então, para nós era muito óbvio, a gente vai ter que atender. Ficou uma fila enorme de tickets, né? Muitos clientes ali, mas a gente tinha tranquilidade de que a gente ia atender todo mundo. Então, foi isso que a gente fez. A gente montou uma força-tarefa, todo mundo, para responder todos os clientes. Porque eu penso sempre assim, mas e aí eu acho que isso é natural, eu não precisei explicar para ninguém, todo mundo já sabia. Se a minha mãe é cliente do laçador, por exemplo, e ela entra em contato dizendo que ela perdeu a casa dela e ela não vai poder fazer a viagem dela, ela gostaria do dinheiro de volta, como que eu não vou devolver? Para nós é muito óbvio, eu não preciso explicar isso para ninguém hoje em dia. É muito óbvio que a gente tem que devolver o dinheiro e aí depois ela vai voltar a ser nossa cliente, com certeza. Claro que a gente oferece créditos, a gente tenta fidelizar o cliente de diversas formas, mas no fim tem que devolver e acabou. Até uma discussão com o mercado, às vezes, que a gente tem, né? As pessoas não entendem essa postura, assim, a gente nem... Porque eu realmente não pergunto, assim, pro parceiro se ele acha que deveria devolver ou não. Porque a gente vai lá e devolve porque é o certo a se fazer. E é o certo pro negócio. Se a gente tem essa capacidade de poder fazer isso, a gente tem que fazer porque é melhor para as pessoas. É melhor para minha equipe que está atendendo, que a minha equipe sabe que ela não vai poder se incomodar com o cliente. Ela vai trazer uma solução que é uma solução que o cara vai ficar feliz. Então, na hora que o cara está trabalhando, o cara já sabe assim, pô, eu tô demorando para te atender, Wesley, mas quando eu te atender, eu vou te dar a solução. Eu não vou precisar ficar discutindo contigo. Perfeito. Eu não vai vou resolver, né? Eu não vou ouvir eu não vou ouvir uma situação adversa da tua parte. Tu vai me questionar e eu vou executar, eu vou resolver isso para ti. Então, essa questão de resolver é uma coisa que é super importante na cultura e é uma coisa que faz a diferença para nós. Muito bom. Pegando essa pauta, quando você olha o cenário, daí já dando um cenário macro de Gramado, hoje a gente tá falando de Serra Gaúcha, tá falando de Gramado... Não, tá falando de Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Bom, então tô falando de Serra da Gaúcha. Qual que é a sua perspectiva, qual que é essa análise, pensando que nós ainda estamos em crise, né? Ainda tem dificuldade, o aeroporto está fechado, ontem anunciaram que o aeroporto retoma ali a partir de outubro, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boas novas, né? Estão surgindo aqui pra gente.
Não sei exatamente qual semana a gente vai estar editando e soltando esse podcast aqui, mas que seja em breve. Mas qual que é a sua perspectiva dessa retomada? Qual que é a sua análise de alguém que viveu? Você estava com o negócio a todo vapor e ativo aqui com todos os players na pandemia. Uhum. Qual que é o paralelo que você faz? Pandemia, crise global e agora enchente, crise local aqui no Rio Grande do Sul, aeroportos fechados, uma dificuldade um pouco de logística. Como que é esse paralelo? Como que você está preparando o negócio e a perspectiva? Assim, quais são os dados? Qual que é a bola de cristal do Maurício, mas o que o Maurício, fazendo esse paralelo à pandemia, qual que é a perspectiva para os próximos, para 2025, de retomada, de tudo? Cara, eu tenho uma visão assim, eu sou extremamente comprado em Gramado Gramado, Canela, Serra Gaúcha. Então, a minha visão é uma visão bem otimista da região pelos diferenciais que ela tem. Então, assim, a cultura empreendedora que existe aqui é uma cultura empreendedora que eu não encontrei em outros lugares do Brasil ainda. Tá? Eu tive essa experiência aí com esse fundo chileno, então já desenvolvi algumas coisas para fora, assim, antes dali de assumir o laçador e convivo com muitos empresários que têm negócios correlatos aqui e fora. E para mim é muito claro um diferencial que tem aqui, que é das pessoas que trabalham nos locais, do poder público aqui. Então eu tenho essa visão muito otimista, porque na pandemia foi assim. Na pandemia, Gramado foi o primeiro destino a retomou com muita força, de uma forma muito avassaladora, porque as pessoas aqui têm essa cultura de botar a cara, de trabalhar, e uma cultura empreendedora. Boa. Então, para a sequência, eu imagino dessa forma. Como Gramado não foi afetada fisicamente, Gramado e Canela estão imunes a isso, é uma questão de timing, é uma questão estrutural do aeroporto hoje, que foi o problema. Mas se hoje a gente está gravando isso, acho que é 17 de julho hoje, né? Uma terça-feira, o aeroporto está fechado, a cidade está lotada. Porque existe um desejo de vir para Gramado. E eu trago muito isso olhando o Brasil, assim, acho que vocês têm até bem mais experiência do que a gente, mas é uma coisa que faz muita diferença, essa questão da segurança faz muita diferença. Isso é uma diferença, assim, que a gente que tem filho pequeno sabe que faz, é enorme. Então, a quantidade de pessoas, de empresários, de grupos, assim como tu veio para cá, que vem para cá com o filho pequeno e pensa assim, mas eu vou tentar, eu preciso estabelecer os meus negócios aqui, porque além de ser economicamente um lugar maravilhoso, para os meus filhos é melhor. Sim. Eu tô morando aqui, mas eu convivo em Gramado e Canela há 11 anos já. Faz muita diferença pra gente, né, avaliar. Então, isso é um diferencial. A questão da estrutura da cidade é um diferencial. Então, eu sou muito otimista, assim. Eu não vejo como ser freado isso, porque cada vez mais é feito uma estruturação e uma forma de que cresça, né? Pelo dado de ontem, eu acho que a tendência é melhorando, né? Ter mais boas novas, não postergando, porque demoraram para divulgar essa data. Exato. Mas é que volta a pleno funcionamento a partir de dezembro. Então, acho que outubro já volta a ter... Já volta a ter bastante... Já vai ter bastante voo. Fluxo. E dezembro volta a 100% a capacidade e normalidade. E aí o Natal Luz, aí, o que o pessoal tá anunciando ali, Gramado e Canela, as iniciativas, são iniciativas fantásticas, são perspectivas ótimas, a gente sabe que existe um desejo das pessoas, então não é uma coisa que tu precisa impor, é só uma questão de abrir e estamos abertos e estamos com viabilidade para poder... Pra chegar. Claro que agora é um momento mais sofrido, né? Porque essa questão do aeroporto é um desgaste que eu acho que nem se imaginava que era tão grande, né? Sim. Não tinha clareza, talvez, né? É quase como sempre falava, mas ele materializou, né? Assim, tantas pessoas, tantos voos que chegam em Porto Alegre e vêm para Gramado. Só que agora ele materializou. Falou assim... É que nem quando eu era criança, quando faltava luz. Ficava desesperado, cara. Pô, faltava luz, eu disse, cara, como é bom ter luz. Aí meu pai sempre dizia, viu? Quando tem luz, tu não valoriza. Mas aí quando acaba, o cara ficava louco. É o que aconteceu com o aeroporto, né? A gente foi desligado, desconectado, desplugado da malha aérea.
E aí se sentiu, meu Deus, vamos buscar alternativas, e aí está se correndo atrás, né? Perfeito. Mas, de fato, é um problema que não se sabia que era tão grande, né? Exato, porque ele era comentado, mas como nunca viveu essa dor, mas tipo assim, não vivia a dor de aeroporto fechar, das operações fecharem 100%. E aí você fala, não, peraí, como foi e qual que é essa retomada? E a gente tá tendo um fluxo, igual você falou, tá um fluxo bom, Muito bom. né, de muitos gaúchos, muitas pessoas da Santa Catarina, Santa Catarina, da Paraná. região sul. Porque vir de carro é muito tranquilo, é muito gostoso, né? Quem tem Sim. possibilidade. Mas claro que se tu mora em Fortaleza, Exato. vir de Agora carro Goiânia, não. né? Goiânia, vir de carro não é uma possibilidade, Exato, né? é mais longe. Bom, vamos lá. Trazendo pra gente ir avançando aqui no podcast. Qual é essa... Eu trago alguns temas sempre. E eu vou falar diretamente aqui para que o Maurício fale para gestores, para empreendedores. Não é a bala de prata, mas principal, qual dicas? Aí pode ser qualquer dica, tá? Pode ser rotina, pode ser rituais de gestão, pode ser, igual você falou, eu faço one-on-one, faço assim, pode ser um livro, um curso. Tem alguns rituais, algumas dicas, algum livro, algum curso, algo que você fez que você fala, pô, isso aqui mudou o meu ponteiro? Isso aqui mudou o ponteiro da minha forma de gerir pessoas, ou de gerir um time, ou de liderar um negócio. Por quê? Porque um negócio laçador, ele segue crescendo muito ano a ano e cresceu muito exponencialmente ao longo desses 7 anos. E você está olhando para 2025, pensando em crescimento e aumentar a participação, aumentar a share de mercado, etc. Mas para isso tem que ter essa gestão, né? Tem que ter uma gestão focada em pessoas. Qual a principal dica? Vamos falar que agora só está assistindo empreendedor. Empreendedor ou gestores, líderes, né? Que ou estão empreendendo em empresas, ou são empreendedores, ou estão querendo começar um negócio. Qual que é que você fala? Cara, para mim, o que funcionou, o que mudou o ponteiro do Maurício sair de uma posição antes de executivo, gerente, para um empreendedor, para um líder, para CEO hoje do negócio, foi isso. Tem algo? Cara, eu realmente acredito muito e penso nisso, se responsabilize. Assuma as suas responsabilidades. Muito confortável estar na posição de terceirizar, né? Não é responsabilidade minha. É muito confortável. Não foi eu que fiz. Para quem deseja empreender ou para quem deseja alcançar um cargo de liderança numa empresa como a Mundo Planalto, ou uma empresa grande, né, no caso, se responsabilize. Assuma os seus BOs, resolva os seus BOs, tenha as conversas difíceis. Eu realmente acredito nessa questão de simplificar. Quando eu assumi o Laçador, eu pensava em simplificar tudo. E na relação com as pessoas, é uma questão que eu fiz isso comigo e sempre desafio a equipe a fazer isso, não crie problemas desnecessários. É isso, eu realmente acredito nisso e vivo por isso. Vivo dessa forma, assim, que a gente brinca assim, eu não bebo, não fumo, não tenho vícios. Então, assim, eu realmente trabalho bastante. Eu gosto de trabalhar, me dedico a isso, mas isso é uma questão minha, assim, até... Acho que até passo do ponto, às vezes, um pouco. Mas a questão da responsabilidade, acho que todo mundo pode ter. Se essa tarefa é uma tarefa minha, ela é minha. Ela não é minha, mas... Minha, porém... Ela é minha. E aí eu vou... E aí eu acho que as empresas, daí os líderes, os CEOs ou COOs das empresas têm que também criar uma cultura que faça com que, se eu tenho que resolver algo e eu tenho que conversar com outras pessoas, que se resolva. Perfeito. E não necessariamente, não aquela coisa assim, veja bem, calma, fulaninho. Não, eu acredito nisso. Então, se eu for fazer uma recomendação para as pessoas, executem. Resolvam, concluam, risquem da lista, façam uma lista de tarefas e risca a lista. Então, a técnica forma de trabalhar, a técnica de gestão que eu uso. Cara, eu uso a mesma coisa desde que eu tinha 16 anos. Eu pego uma folha, escrevo o que eu tenho que fazer, e risco, e só saio... E faz. E faço tudo que tem que fazer na lista. Talvez tenham técnicas mais complexas, tenham formas de executar de melhores, com certeza. Com certeza. Mas é o que pra mim
funciona. Mas até que eu não encontre uma forma melhor, eu vou seguindo dessa. Já tentei outras, não me dei muito bem, assim. Então eu vou na minha folhinha ali, vou riscando e sou feliz assim. Eu tenho alguns bordões que eu falo muito de fazer o que precisa ser feito. Cara, é um mantra meu, porque eu vejo muito isso, né? As pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. Pouca conclusão. Eu comecei muitas coisas. Seja dieta. É a dieta, é o curso de inglês, é um estudo, é um livro, cara, absolutamente eu tenho um compromisso inabalável, assim, com a acabativa. Tirar as coisas do papel e falar assim, tá feito, tá concluído, agora vou de cruzeiro, acompanhar esse projeto e vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Tirar as coisas, né? O prazer é muito grande de tirar as coisas. Eu falo muito isso, que da mesma forma que eu falo que fazer precisa ser feito, eu falo que é simples, mas não é fácil. Porque tem muita gente que fala assim, mas isso aqui é simples. É simples, você já fez? Exatamente. Você já fez? Vai pôr no papel. Papel é uma coisa. Fazer tal coisa. Não, tira aquilo do papel. Você vai entender que tem processo, que tem rotina, que tem investimento, que tem curso, que tem dedicação para aquilo, porque não é assim, faz lá o teste lá com hard rock e o laçador. Não, você vai ter que dedicar tempo àquilo ali, você vai ter que investir recurso, time, horas de reunião, validação, questionamentos, reuniões, ajustes para o negócio dar certo, porque senão você não consegue ter eficiência. E na hora que você fala na hora que você comentou aí sobre a forma de pensar, tudo, time, você fala, tem um time enxuto, a gente pensa assim, a gente resolve o problema. Eu entendo que muitas vezes é uma mentalidade, é um mindset de growth mesmo, assim, né? Tipo, eu tô pensando em escalar, em simplificar, porque na minha concepção, aí abre muitas parênteses, aspas pro Wesley, a concepção do Wesley de como pensar growth, cara, eu tô tentando o tempo todo pensar em como que eu encurto, simplifico aquilo. O tempo todo, assim. É assim. Falei, cara, mas não pode ser assim, vamos testar isso aqui amanhã? A captação é assim, vamos testar dessa forma? O processo com o laçador tá assim, da qualificação do livro, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, porque sempre vai ter uma forma de fazer mais, melhor, ser mais eficiente, mas eu vou revisar. Enquanto isso, eu vou pro papel e caneta também. Falo, cara, eu listo isso aqui, eu tenho que falar com fulano, cobrar Beltrano, fazer isso aqui, e final do dia tá tudo riscado lá, check. Porque não tem essa bala de prata, né? Fala, segue isso aqui que vai funcionar, mas acho que a forma ela não muda, talvez, o conteúdo muda, né? Porque assim, tempo atrás talvez você não fazia campanhas em Instagram, porque não existia, você começou lá, talvez e-mail. E-mail, então, antes do e-mail, pessoal, era carta, né? A essência não peguei essa época. A essência da copywriter era as cartas de vendas, né? Que é nos Estados Unidos. Mas PAP funcionava muito, hoje em dia não funciona mais. Exato. Mas os princípios não mudam. Tem uma frase muito bacana, tava num evento lá, e a Cris Junqueira do Nubank, que ela falou assim, cara, eu consigo te ensinar tudo, menos se importar com as pessoas, menos se importar e se comprometer, porque daí isso aí é seu, tem que ser genuíno, tem que ser, cara, tem que ser de verdade, tem que ser assim, não, eu me importo, eu estou interessado. É sobre isso. Porque senão você não vai fazer, não vai ter a dieta, não vai ter a academia, não vai ter o curso, não vai ter trabalho, não vai ter promoção, não vai ter, porque se você não se importa com isso, se você não coloca um propósito, não é importante, não é o seu objetivo, cara, eu posso te ensinar tudo, eu posso te ensinar a montar um laçador, eu posso te ensinar como faz, mas a maioria, talvez, das pessoas não vão estar dispostas a pagar o preço. Não, o cara tá lá respondendo e-mail sábado, respondendo e-mail domingo, gerando um código pro cliente do Hard Rock aqui no domingo, faz assim... várias vezes, né, Carol? Várias vezes, né, Carol? Vários puxão de orelha aqui, viu, cara? Tô brincando, Carol, vai pra cima, viu, Carol? Ele tá ali, falou, Carol insistente, eu falo pra ela, vai pra cima, Carol. Não, Carol é fera. Mas você concorda? Porque fala, cara, se importar, tá preocupado, tá responsável. E essa autorresponsabilidade muitas vezes tá em falta. Né? Muito em falta. Muito. A gente, hoje em dia está se falando muito da questão dos jovens, mercado de trabalho, mas não é só isso, é todo mundo. Tem 2 jovens aqui nesse podcast, tá? O Maurício tem 30, tem 36.
Esses dias falou assim, a pessoa me chamou de guri, quase que eu falei assim, nossa, obrigado. Gostei muito. Ah, guri, você é um guri. Eu falei, nossa. Me emocionei. Cheguei em casa contando, eu fui chamar de guri hoje. Mas isso é uma questão, acho que, da geração e de várias gerações. Essa questão da terceirização da responsabilidade é uma coisa que, culturalmente, a gente aqui no Brasil, acho que tá muito... talvez seja até uma doença isso, assim, da gente achar que sempre o outro, ou sempre o poder público, ou sempre alguém tem que fazer algo por nós, e ninguém deve nada pra nós. Perfeito. Ninguém deve nada, ninguém me deve nada. Boa. Né? Boa. Ninguém deve nada pra ti. A gente chega, claro que até um determinado momento a gente é ajudado, a gente é empurrado, digamos assim, por alguém, ou pela nossa família, ou por um mentor. Mas tem um determinado momento, um determinado patamar que tu quer alcançar, que é eu por eu. Exato. O cara tem que fazer, né? Tem que fazer. Seja um mentor, um curso, qualquer coisa, a pessoa pode te mostrar um caminho, mas você tem que percorrer ele, né? Essa jornada é sua, né? Assumir o protagonismo da sua vida, da sua carreira, Isso tem um preço. Tem um preço. Isso tem um preço. Tem um preço. E aí tem que ver se as pessoas estão disponíveis para pagar esse preço, assim. E aí, claro, se não tá disponível para pagar, não tô afim, beleza, faz parte. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tem muitas carreiras que não exigem tanto e tá tudo bem. Mas quem tem o desejo, quem realmente quer fazer a diferença ou quer ter um protagonismo na sua vida, vai ter que pagar preço. E às vezes o preço não é tão barato, né? Às vezes a gente abre mão de família, abre mão do dia a dia com o filho, com a esposa, com a mãe, com o pai, buscando algo maior, buscando, de fato, fazer o que tem que ser feito. Eu acho que essa frase, ela é um mantra que você acha que usam bastante, e eu acho que ela traduz bastante, assim, o que é uma mentalidade vencedora, né? Exato. Porque tem que ser... Eu falo muito isso pro time... eu desconstruo muito quando vem assim, não, mas isso aqui é simples. Eu falei, é simples, mas não é fácil, porque nem tudo que é simples. Pô, é simples. Vender. Vender é simples. Aumentar X% o faturamento do laçador, a margem, é simples. Aumentar tanto. Fechar novas parcerias, é simples. O Excel, ele o Excel dá pra fazer o modelo de negócio que quiser, né? Exato. Aí sim, mas é fácil? Você já fez? Já entregou? Já fez? Tem track record disso aqui? Tem know-how de ter feito isso? Que eu falo muito... Porque hoje, muitas vezes as pessoas... Por exemplo, dar o meu exemplo, né? Quando eu trago... Hoje as pessoas, por exemplo, me conheceram já como sócio do Hard Rock, sócio da Montanha Alta, já tava aqui. Só que a gente teve que construir isso, né? Há 4 anos atrás não existia nada disso. A gente não tinha equipe comercial, a gente não tinha processo de multipropriedade, não tinha pós-venda, não tinha retenção, não tinha... Enfim, tinha fidelização, não tinha absolutamente nada disso, porque teve que construir, porque são fases, né? São ciclos, né? Naquele momento a empresa era a empresa falou, não, eu quero buscar mais, eu quero ir para um outro patamar, eu quero sair aqui de Trindade, que é uma cidade na região metropolitana de Goiânia. Não, então eu preciso dar um próximo passo, eu preciso mudar o ponteiro, né? Então, para isso eu vou precisar trazer um plano, fazer idealizar onde que eu quero ir. E aí precisa ter esse plano, mas com certeza não foi fácil. Talvez era até simples, você coloca no papel e falou, pô, preciso contratar, preciso treinar, preciso ter produto, preciso ter fund, preciso investir, preciso melhorar sistemas, RH, lá. Facinho, mas... Barbada. Mas é isso, né? Isso para qualquer coisa. Para absolutamente qualquer negócio, qualquer carreira, tudo, gente, é muito simples. Aprender inglês, vai estudar, né? Quer emagrecer? Vai malhar, vai fazer educação alimentar, vai comer melhor. Muito simples. Mas mantenha essa disciplina. Porque o que falta não é iniciativa. Iniciativa todo mundo tem. Começa 31 de dezembro com N promessas, plano ondinha, com um monte de coisa, mas quanto efetivamente cumpre? Mantém. Tem palavra, né? Fala assim, eu vou fazer isso aqui. Sei lá, X anos atrás eu falei, não vou beber mais nada de álcool. Bebo. O pessoal, por que você não bebe? Cara, eu falei, fiz uma promessa. E depois foi assim, cara, tô bem sem beber, não vou ingerir mais álcool. Segue o jogo. Eu entendi que melhorou tudo em casa. Relacionamentos com a esposa, família, tudo. Fez assim, não faz falta. Eu falei assim, mas peraí, então se o negócio melhorou desse tanto, vou seguir assim, porque são etapas, né? São ciclos aqui da gente falando.
eu vejo você muito próximo, assim, do time, né? Vi lá, fica aí comentando, dando palminha lá no Instagram, você postando foto com o time e tudo mais. Como que você conduz, vamos falar de um pacote, traduzir assim, eu queria que você desse alguns exemplos, esse pacote talvez de remuneração seu. E eu não estou falando de remuneração só financeira, estou falando, porque hoje você tem pessoas que não eram sócios, que entraram, você tem remuneração, porque você falou, pô, para cada liderado eu tenho uma forma de conduzir, que daí talvez vai traduzindo salários emocional, né? Qual que é o salário emocional que você traz? Se é o relacionamento, você se mantém muito próximo, como é que é isso hoje? Cara, Do Maurício. eu tenho uma questão assim comigo que é, junto atrelado dessa questão da responsabilidade, é a questão da lealdade. Então, quem é muito claro também para nós ali, que quem está conosco e quem não está, não está. Então, Não está na empresa. e está contra. A gente é muito claro em relação a isso. Então, assim, eu sempre tento ao máximo ser justo e ser responsável. E eu tenho essa característica comigo de me responsabilizar pelas coisas e pelas pessoas. Então, é isso. Quem tá junto e a gente vai seguir junto. Então, eu sempre acho que tento deixar o mais claro possível para quem tá diretamente ligado a mim que eu não vou deixar para trás. Eu acho que é o papel de um líder, assim, a gente não... Eu lembro muito do dia que o Dario perdeu a casa dele, né? E que foi um dia bem marcante, assim, porque foi tudo junto, né? A minha família dentro da minha casa, o Castor salvando a mãe dele e o Dario com a questão da casa dele. E naquele dia eu disse, e eu tenho certeza absoluta que ele sabia que isso era uma verdade. Não vou deixar pra trás, a tua casa nós vamos recuperar. E é uma responsabilidade que não é só tua, ela é nossa. A gente vai fazer acontecer e vai dar a volta. Então, o caos que tava, toda a situação que tava... Água no teto, né? Água no teto. Água no teto, a gente vai dar a volta. Então, a gente tem que resolver as coisas dos clientes, tem que resolver a coisa da família, mas tu não vai ficar pra trás, ninguém fica pra trás. Então, essa questão emocional, acho que é o primordial, assim. E aí, o restante é a evolução, né? Então, o Dario, o Castor e o Felipe viraram sócios. Isso foi uma evolução. A gente tem muitas pessoas que estão há bastante tempo com a gente. E a gente tenta ao máximo fazer com que essas pessoas se sintam abraçadas. Claro, traz um pertencimento, né, Maurício? Claro que eu tenho cada vez mais tomando cuidado assim com o tempo, é de também não empurrar quem não quer ser empurrado. Perfeito. Isso é uma questão muito importante, assim, que a gente tem que tomar cuidado como líder e eu acho que todo mundo tem que prestar atenção nisso, tu não pode querer mais do que a pessoa. Perfeito. Sobre as coisas dela. Bom, muito bom. Isso é uma coisa que uma vez eu ouvi de um profissional de mercado, ficou guardado e aí com o tempo que eu fui começando a entender. Ele falou assim, Maurício, tu não pode querer mais do que o cara. Era uma situação de negócio e era o dono da empresa e eu. E eu tava querendo mais do que o dono da empresa. Sobre o negócio do cara. E aí o cara disse, cara, calma. Tu não pode querer mais do que... Enquanto tu for querer mais do que ele, do negócio dele, ele tá errado e tem alguma coisa errada no negócio dele. Então é mais ou menos essa filosofia que eu tento levar, inclusive, para as relações com as pessoas, né? Então se eu acho que tem algum ponto em algum liderado meu que tem que ser evoluído, mas que eu já pontuei e que é uma questão mais particular, que não envolve tanto a empresa, que a pessoa não... Deixa quieto, tá tudo certo. Vamos... Não, excelente. Muito bom tocar nesse campo. Eu trabalho muito isso, principalmente para as pessoas diretas ali, né? Os liderados diretos, essa questão da lealdade, né? Das pessoas entenderem. Porque é aquelas frases, né? Que abordam, pô, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Você fala assim, pô, você desenvolveu uma pessoa, você trouxe uma pessoa, e talvez na primeira oportunidade a pessoa, pô, peraí, não demonstra lealdade, não demonstra quem abriu a porta, quem trouxe, quem apoiou e construiu o caminho. Aí você fala assim, peraí, como é que é isso? E aí você tem o inverso também, as pessoas que demonstram, e quando tem aquela demonstração de lealdade, o quanto aquilo te mostra que você está no caminho certo. Exatamente. Você fala, cara, olha esse caminho, olha a lealdade aqui, olha esse cenário, olha essas ações. De novo, não é o que eu falo, é as ações, né? Você vai conhecer a lealdade da pessoa nas ações que ele fala. No dia a dia. Tem aquela frase do Jeff Bezos, assim, que se você quer saber
a sua marca, o que as pessoas... É o que elas falam de você quando você não está na sala, né? A sua marca pessoal, a sua marca empresarial, é o que dizem sobre você quando você não está na sala. E aí, talvez, nesse momento, é onde você vai entender sobre lealdade. Porque muitas vezes, quando você testa uma lealdade ou valida uma lealdade, falaram isso, não estou preocupado muitas vezes com quem falou. Estou preocupado com como foi o seu posicionamento. Exatamente. E por que você estava numa roda onde alguém estava falando de mim? Onde que alguém estava falou, pô, se trouxe essa pauta, por que a pessoa se sentiu confortável de falar isso sobre você, sobre mim, sobre o outro, né? E aí isso testa muito a lealdade das pessoas, para entender o quanto as pessoas estão ali leal. Tá rendendo. Pessoal, pra gente caminhar pro final aqui, tá? Pra gente quero te agradecer. A gente falar um pouquinho, pra gente encerrar, mandar os últimas dicas, e depois acho que tem mais bate-papo pra gente marcar novos podcasts aí, fazer umas lives aí com o Maurício. Até brinquei agora, falei assim, meu ex-amigo, né? Tô brincando. Mas essa parte de futuro, e não futuro do laçador, mas como que o Maurício projeta, assim, hoje você é um jovem empresário, um guri, vou aproveitar aqui do termo, 30 anos, CEO do Laçador, tá aí em franca expansão, liderando a empresa, tudo. O que você pensa para o futuro? O que você pensa em termos de empreendedorismo, de novas frentes, novos negócios? Você que é um cara muito focado, muito centrado, muito... Tipo assim, nada te tira de distração, de tirar o plano do papel, de fazer aquilo acontecer. Mas o que você almeja para o futuro? O que você almeja? Como que se tivesse que... Eu respondi isso no podcast da Forbes, né? Do nada lá, a jornalista fala, o que você imagina daqui 10 anos? Então vou baixar aqui a jornalista... O que o Maurício imagina daqui 10 anos? Como que você imagina negócios, família, carreira? O que você imagina? O que você vai estar fazendo? Cara, eu realmente espero estar em desenvolvimento e espero de verdade estar ainda na ativa de uma forma com certeza maior do que eu estou hoje, né? Com mais capilaridade, com o negócio do laçador crescendo, se desenvolvendo. Essa questão do empreendedorismo para mim é uma coisa que surgiu, né? Não é uma coisa que eu sempre quis ser empreendedor desde o dia em que eu nasci. Então, ainda para mim é um desenvolvimento. Apesar de eu estar há 7 anos como sócio e como CEO do negócio, é uma coisa que eu ainda estou em transformação, ainda estou aprendendo bastante, estou ainda me desenvolvendo bastante e encontrando meu espaço dentro desse mercado, digamos assim, do mercado do empreendedorismo, né? Porque não é fácil. Não é uma brincadeira, é muita responsabilidade, é muito compromisso que a gente tem que ter. Então, eu realmente espero estar em negócios maiores, estar com um laçador maior e estar trazendo e gerando valor para as pessoas, que eu acho que é o que a gente fez até aqui e é o que fez a gente... sei lá, se eu só me aproximei do Wesley, foi porque o laçador já tinha alguma relevância para tu querer conversar com a gente. Sim. Então, o meu objetivo é esse, é gerar valor para mais pessoas, para mais empresários, para mais clientes, para poder ir alcançando cada vez mais e propagando a mensagem. Assim, eu acho que essa questão de compromisso, de executar, de lealdade, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode agregar, pode colaborar no mercado. E eu realmente acho que tem um espaço aí para quem tem esse tipo de valor consigo. E vida familiar, quero ter mais uns 2, 3 filhos aí, vamos ver se... 2, 3. Né? Vamos ver se... Eu tô com 3, esses dias a esposa virou e falou assim, acho que a gente vai ter mais um. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, levei, quase que eu... Tem que convencer a patroa, mas... E vamos ver, estou morando em Gramado agora, não tenho nenhum compromisso com localização, então... a gente gosta muito de ir para os Estados Unidos, então morar fora também é uma coisa que passa pela nossa cabeça, mas não, é tudo em aberto. O objetivo é crescer. Esse é o objetivo, é o que tem assim em mente nesse momento.
Quando você pensa em crescimento, você vê o laçador em outras praças, outros estados, ou não faz parte, por exemplo, de um plano de negócio? Não, eu vejo, a gente tem algumas praças já abertas, né? Como o Foz do Iguaçu já está em aberto, a gente tem algum plano de desenvolvimento e crescimento, mas a gente é muito pé no chão, né? Então, a gente tem que ver o melhor momento do mercado. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, era uma opção, né? Deu tudo errado, digamos assim, vamos para fora. Mas a gente viu que tem esse compromisso com os clientes, a gente tinha coisas para ser desenvolvidas aqui, não era o momento de fazer uma expansão com a nossa gente passando pelo que está passando, então a gente tinha que primeiro tentar colaborar o máximo possível com as pessoas para depois focar, né? Porque é muito fácil para a gente também, na situação que tá, eu vou lá, alugo uma casa em Foz do Iguaçu e vou expandir Foz do Iguaçu e deixo as coisas aqui para trás, não faz parte da gente, de quem a gente é, né? Então a gente veio para Gramado mesmo para poder colaborar com o pessoal do turismo aqui que tá sofrendo bastante, tentando criar esse elo, né, com os clientes daqui, para colaborar com o pessoal, mas é uma coisa que tá no nosso hall de possibilidades, assim. É uma coisa que a gente acredita bastante, a gente acha que tem como colaborar com o mercado de turismo, mas é passo a passo, pé no chão, como a gente sempre fez, né. Dificilmente a gente vai fazer alguma coisa assim com uma super expansão de uma vez só, fazendo cash burn, porque não é o nossa linha editorial, digamos assim. Muito bom. Pessoal, eu falei, quero te agradecer. Obrigado pelo papo. Eu agradeço. Obrigado pelo papo, super bacana, super inspirador. A gente comunga de muitos valores, né, muita coisa junto, então por isso que a gente tem bastante sinergia. Você é um cara que eu admiro, né? Senão, já falei isso algumas vezes, mas vou reforçar. De fato, eu só trago aqui as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu conheço, as pessoas que fazem a diferença. Então, eu tenho muito esse compromisso de ver as pessoas tirando o projeto do papel, fazendo acontecer, liderando, estando no front. Eu falei, essa pessoa eu quero que ela compartilhe com a audiência, compartilhe com as pessoas ali. Soltei um podcast hoje, quarta-feira, onde um ex-cliente meu que fez uma estratégia de M&A, iFood foi pra cima dele, e eu brinquei com ele, falei, chegou um determinado momento que eu tive que montar um grupo de comunicação, porque eu tinha uma empresa de agência digital que atendia ele, e eu tinha uma outra empresa, que é uma empresa de eventos, que atendia o iFood. Então eu falei, tinha muito dinheiro na mesa, e eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade. Então eu tinha empresa de eventos que estava ativando iFood, e aí eu estava como CEO do grupo, acompanhando todo, e tinha executivos que tocavam cada uma das empresas, cada uma das frentes ali, e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre M&A, eu comentei sobre o M&A da agência que eu fiz, até comentei com você na hora do almoço também, então, o Maurício é essa pessoa, né? Por isso que eu te convidei. Primeiro, parabéns pelo Laçador, eu acho que é uma grata surpresa para a gente conseguir inovar igual a gente está inovando a multipropriedade, ter um parceiro estratégico igual o Laçador hoje para o nosso negócio. O mercado todo vai assediar aí o Laçador, o mercado de multipropriedade vai para cima do Laçador, quero fazer parceria. Pessoal, temos exclusividade, tá? Vou deixar claro no podcast. Mas brincadeiras à parte, você é um cara que eu quero ter por próximo de mim. Vamos marcar o churrasco. Eu falo, o cara é gaúcho, falou assim, mas eu não sou bom assador. Eu falei, como assim, cara? Não sou bom assador, não tomo chimarrão também. Faltou essa parte do aprendizado. Não chimarrão. Chimarrão eu tomo uma cuia, assim, mas é por educação. Por educação. Como eu não bebo, daí eu vou ficar um cara muito antissocial, né? O cara não bebe, não toma chimarrão, não coquinha, come churrasco. Coquinha. Mas quando tem uma roda de chimarrão, assim, um chimarrãozinho, assim, eu vou pra não ficar deselegante. Boa. Maurício, obrigado por ter recebido você aqui. Que é isso, irmão. Obrigado por compartilhar, de falar do Laçador, de falar de gestão, Tenho certeza que contribuiu muito com a audiência. Pessoal, esse foi o podcast aqui com o Maurício, CEO do Laçador. Tá? Pra quem não conhece, segue lá o Laçador, acompanha, Laçador de Ofertas. Vamos colocar aqui, vamos colocar o link aí pra se apresenta, Se apresenta aí do suas redes sociais. Quem quiser falar com o Maurício, seja LinkedIn, seja o Laçador, pode fazer um merchan. Não, Maurício ele vai lançar até um cupom de desconto pra vocês, tô brincando. Não, vamos colocar aqui, dá pra colocar assim, vamos fazer. Bora, vou colocar na legenda. Mudando o ponteiro, pessoal, vou criar esse cupom aqui, boa. Tá? Vamos ver quantas pessoas assistiram. 5% de cashback em todas as compras. Boa. Beleza?
quem quiser acompanhar a gente ali, é só seguir o @laçador de ofertas, tá? É o canal primordial. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, né? Porque todo o foco é pro negócio, mas quem quiser me acompanhar, meu Instagram é @MauricioPZSilva. Pode me chamar ali, me requisitar ali. Se quiser trocar uma ideia, mas LinkedIn também eu sou mais ativo, então também só buscar Maurício Silva, laçador ali, que vai me encontrar. Mas o foco é sempre no negócio, então só @laçador e tá tudo certo. Pessoal, foi mais um podcast. Obrigado, turma. Mais um podcast aqui de Mudando Ponteiro. E até o próximo.